Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Então, vamos lá para mais uma aula sobre simbolismo, agora a parte 2. A parte 1 nós estudamos o que é o simbolismo, o contexto de produção, os meios de circulação, as características desse movimento, certo? Então, se vocês já estão a par do que é esse movimento. E na aula de hoje, na videoaula parte 2, nós vamos entender melhor como essa estética se manifestou por meio de algumas obras artísticas, tanto no campo literário quanto das artes plásticas, que eu vou apresentar aqui para vocês. Vou apresentar Cruz de Souza e Alfonso de Guimarães, importantes autores, certo? Importantes poetas que se destacaram nesse movimento, no simbolismo, e também Gustavo Moreau, que foi um pintor também muito famoso que ajudou a difundir nas artes plásticas esse movimento, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, para entender, abordar essa pintura aqui é essencial para vocês entenderem, fazer com que se entenda melhor as características desse movimento e como se manifestava, como eles pensavam e difundiam esses pensamentos através da estética, né, artística e literária. Então, para começar, eu vou apresentar para vocês o Gustavo Moreau, certo? O artista que pintou essa tela, que vocês estão vendo aí, chamado de Orfeu. Gustavo Moreau, ele foi eu vou falar Moreau, gente, mas eu não tenho certeza se é assim que se pronuncia, tá? Eu não falo francês, então pode ser Moreau, né? Eu vou falar assim, porque eu já ouvi alguns falarem dessa forma. Então, assim, Gustavo Moreau, ele foi um pintor que ele adquiriu nesse momento, né, nessa estética simbolista, bastante notoriedade. Então, ele era um pintor francês, né, não está vivo mais, um pintor francês, e ele estudou na Real Escola de Belas Artes, então ele teve bastante notoriedade, e ele despontou nesse cenário parisiense na década de 1850, 1860, né, igual essa obra aí foi em 1865, e os temas que ele mais abordou em suas pinturas foram a mitologia e a Bíblia. Então ele sempre ligou isso aí para as suas obras. E nessas obras, né, tipo, quando ele vai falar de mitologia e de Bíblia, ele vai abordar essa transcendência espiritual, material, morte, vida, assim como o simbolismo aborda, tá bom? Orfeu, vocês estão vendo aí essa obra, Orfeu, certo? Ela está disposta no Museu de Paris, Orsay. Quem tiver a oportunidade de ir lá na França, vai lá visitar, tá bom? Lá em Paris. Então essa obra, a gente pode ver que ela tem essa transcendência também de claro e escuro, elementos imagéticos, né, que remetem a céu, a espiritualidade, aqui a musicalidade, certo, com os instrumentos musicais. A gente pode imaginar que são elementos espirituais, como anjos, certo? Aqui representa a morte, aqui representa a vida, certo? Então todos esses elementos aí são simbolistas, né, fazem parte do simbolismo, bem característicos. E aqui vai tratar a morte de Orfeu, essa obra, porque faz parte da mitologia grega, e na mitologia grega conta-se a história de Orfeu, que ele era filho de Calíope e de Apolo, o rei da Trácia, e nesse mito conta que Orfeu, ele era um poeta muito talentoso, certo? Ele tocava lira, ele cantava, e ele encantava a todos, certo? E Orfeu, ele se apaixona por Eurídice e se casa com ela, muito apaixonado. Só que após um tempo, né, de casados, Eurídice é picada por uma cobra e morre, certo? Então com essa morte ele fica desesperado, certo? Orfeu fica desesperado, muito triste, e convoca os deuses, né, chama os deuses e pede para que restitua a vida de Eurídice, mas ele não é atendido. Então ele decide ir ao inferno, certo? Lá no mundo dos mortos. Então ele vai em busca da sua amada, e lá ele consegue permissões do rei Hades para trazer Eurídice de volta, né, de volta ao mundo dos vivos. E então ele
vem com a sua amada, né, vamos dizer assim, vem dessa trajetória do mundo dos mortos para o mundo dos vivos, e nesse momento, né, na sua caminhada, ele tinha que cumprir a promessa de que era não olhar para sua amada, mas acredito que nessa paixão que ele tinha, nessa sua obsessão, né, por sua amada, o que acontece? Ele descumpre essa promessa, acaba olhando para ela, e dessa forma ele perde a amada para sempre. Então ele não cumpriu com a promessa, então é isso que aconteceu. Então ele volta para o mundo dos vivos, e ele, muito triste, certo, revoltado com essa situação de perder, né, sua amada aí pela segunda vez, vamos dizer assim, ele passa a ter essa vida reclusa, distante de qualquer mulher, não olha, né, para nenhuma mulher. E então conta que um certo dia que ele estava no alto de uma montanha, cantando a sua tristeza através da lira, através da sua poesia, as Mênades, que eram espécie de ninfas, né, chegam até ele, e por o odiar, o matou, né, elas mataram ele porque elas se sentiram desprezadas por ele. Então, nesse ato, as Mênades o apedrejam e até a morte o esquartejam, certo? Porque se sentiram desprezadas, né? Afinal, ele perdeu a sua amada e não quis mulher nenhuma, qualquer outra mulher, então essas ninfas se sentiram, olha só, desprezadas. Então, apedrejam, matam, né? Esquartejam Orfeu. E aí, nessa obra, ele retrata, nós podemos imaginar, concluir que é Eurídice, sua amada, certo? Que está aqui com uma parte do corpo de Orfeu, certo? Ela está aqui com a cabeça dele, nesse tom de melancolia, né? Contempla o seu amado. Triste, né? Então, é uma obra que fez bastante sucesso. Também tem outra obra que se chama Aparição. Ela foi feita em 1875. Também ela está disponível lá no Museu do Louvre, né, em Paris. Esse museu ele é bem famoso. Essa obra vai retratar a princesa Salomé, certo? Que está com a cabeça de João Batista, certo? Quem é evangélico conhece, né, essa história em que ela pede, né, o rei concede a ela qualquer pedido, então ela pede a cabeça de João Batista na passagem, certo? Então ele vem tratar isso. Aqui ele retrata elemento mitológico, né, uma história mitológica. Aqui ele está retratando um elemento bíblico. Todos eles vocês podem ver que tem a presença da simbologia espiritual versus material, essa transcendência, né, de corpo, alma e espírito, e sempre permeado de remorso, de horror, certo? Aqui mesmo, né, na descrição que eu coloquei, está assim: a princesa Salomé estica seu braço em direção à cabeça decapitada e flutuante de João Batista, esta cercada por uma aura dourada, é um gesto ambíguo entre horror e remorso, certo? Então vem retratar essa história aí, essa parte bíblica, certo? Que também, semelhante à imagem anterior, à obra anterior, decapitação, morte, essa transcendência espiritual e corporal, né? Espiritual e material, corpo e espírito, é forte, são imagens, são obras fortes. Então, a obra dele sempre contava com esses elementos, tá bom? Então, seguindo, que a gente não tem muito tempo, apresentei para vocês um pouquinho da estética artística, né, da arte plástica no simbolismo, e enfim, aqui a literatura. E para vocês vou apresentar Cruz de Souza, primeiramente, depois Alfonso de Guimarães. João da Cruz de Souza, né, mas ele é conhecido como Cruz de Souza, ele foi o poeta assim, responsável por alavancar, difundir, certo? Vamos dizer, teve o cânone literário, foram suas obras, para finalmente inaugurar essa estética simbolista aqui no Brasil, ok? E aqui, como nós podemos ver, Cruz de Souza foi um poeta negro, catarinense, certo? Ele teve bastante repercussão, história linda e triste, certo? Na literatura brasileira. Ele foi
é considerado, né, o mais importante poeta do simbolismo, tanto que ele ocupa uma cadeira na Academia Catarinense de Letras, tá? Nasceu em 21 de novembro de 1861, na cidade de Desterro, que hoje é Florianópolis, capital de Santa Catarina. Aqui, João da Cruz, né, de Souza, ele foi conhecido como Dante Negro ou Cisne Negro. Ele publicou 2 obras que foram consideradas o marco do simbolismo no Brasil. Foram elas Broquéis, 1893, foi poesia, e Missal, que foi em 1983, são poemas em prosa. Ele escreveu ainda Tropos e Fantasias, em 85, poemas em prosa junto a Virgílio Várzea, né? Um companheiro aí que escreveu com ele. Os poemas apresentados por Cruz de Souza têm como características a tendência à sensualidade do indivíduo, o individualismo, um certo desespero e a preferência pela cor branca. Essa preferência pela cor branca, vale ressaltar, meninos, muitos acham ou até falam que é porque ele sofria racismo e ele tinha preferência por brancos, por loiros, preferência por pessoas brancas. Não, não é isso, tá? A parte verdadeira da história é sim, que ele sofreu muito racismo, tá? Mas que essa preferência por cor branca se refere à simbologia mesmo presente do simbolismo. Porque na simbologia nós sabemos então que branco se refere a coisas puras, a coisas alvas, a coisas pertencentes ao celestial, certo? Então, é isso. Não quer dizer que essa preferência por cor branca é que ele renegava sua cor, tá bom? Esse autor militou pela escravidão, olha, tanto que ele militou, né, pela escravidão, retratando o assunto em alguns de seus poemas por meio de metáforas. Após o falecimento de Cruz de Souza, surgiram as obras póstumas, que são os últimos sonetos, evocações, faróis, outras evocações, o livro derradeiro, dispersos, certo? Esses poemas, essas obras que vieram após a sua morte, foi por causa do amigo dele, que teve acesso a essas obras e publicou. Porque o João da Cruz de Souza, né? Cruz de Souza, ele não teve assim, uma vida, como eu disse pra vocês, foi uma vida triste, não foi uma vida tão feliz. Ele foi criado, né? Pais negros, mas ele foi criado em um local em que ele teve a mediação de um importante senhor, que era branco, né? Que deu acesso a ele, que possibilitou ele acesso a uma educação culta. Então ele é muito inteligente. Tanto que a gente vai ver nas obras dele que é até difícil da gente entender. Pelas palavras, pela construção formal do seu poema. Ele era muito inteligente. E ele teve acesso então, a essa educação culta, né? na melhor escola, na época. E o que acontece? O que eu coloquei? Não coloquei. Mas vou contar. Então ele teve esse acesso a essa educação, então ele despontou, vamos dizer assim, em sua carreira profissional e artística também, tanto na escrita quanto também em sua carreira profissional. Um fato também triste é que ele foi considerado, eleito então, né, o promotor aí, uma espécie de promotor de justiça na época, não falava assim esse nome de cargo, né? Na época lá em Santa Catarina, em Florianópolis, só que ele não chega a assumir o cargo por causa do preconceito. As pessoas reivindicaram, não aceitaram ele ter esse cargo por ser negro, então ele não chegou a ter esse cargo porque negro, certo? Pela sua origem, filhos de pessoas humildes, certo? Então, com isso ele ficou muito magoado, muito triste, então ele mudou para o Rio de Janeiro. E ao mudar para o Rio de Janeiro, ele desempenhou cargos, funções, profissões que eram bem abaixo do seu intelectualismo, porque ele era capacitado. Ora, se ele conquistou o cargo aí de promotoria, é porque ele era o mais capacitado da época, pessoal. Então, ele sendo o mais capacitado, não conseguiu pela sua cor de pele. Olha só que coisa, né? Infelizmente, até hoje, né, a gente vê pessoas sofrendo esse tipo descabido de racismo, qualquer tipo, né, é descabido, mas né, por ser negro. Então, ele foi para Rio de Janeiro, lá ele trabalhou em funções que
populares, cotidianas, de pessoas que não tinham formação. Mesmo assim, ele continuou escrevendo, né, tanto que suas obras até hoje são um marco para o simbolismo. Ele se casou, só que sua mulher ela ficou louca. Ele teve, se não me engano, 3 filhos ou 4 filhos, não sei, mas os filhos deles todos morreram de tuberculose. A mulher dele também ficou louca e também morreu. E ele também morreu de tuberculose, né, que na época, até hoje é uma doença grave, mas na época, né, morria muito. Até similar então aí ao Covid, né, por causa da peste, que as pessoas morrem. Então ele chegou a falecer, tanto que ele foi transportado de volta para sua terra natal, se não me engano, sim, de volta à sua terra natal, até em vagões aí que se transportavam animais, certo? Então esse amigo dele, que era muito amigo, né, ficou responsável por difundir as demais obras dele, que são denominadas obras póstumas. Então teve uma vida triste. E a gente vai entender e vai ver isso em seus poemas. Então, nesse poema Antífona aqui, né, do livro de poesias Broquéis, nós vemos um pouco disso. A linguagem, já devo ressaltar para vocês, que é uma linguagem mais difícil de entendimento, não é uma linguagem tão fácil, certo? De se entender, porque é repleta de figuras de linguagem, é repleta de palavras que a gente não costuma usar no cotidiano, então ela é difícil. Então olha só: ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Turíbulos aqui é espécie de incensário, tá? Usada nos rituais religiosos. Aras, gente, aras é no caso aqui no sentido figurado, que diz escorrer, né? É isso, escorrer. Então, incensos aí que escorrem, né, de instrumentos de incensários. Formas do amor, constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mádidas frescuras. Mádidas é o mesmo que umedecidos, né? Então, de umedecidas, frescuras. Então, tá falando de algo úmido, fresco. Aqui vem falar de virgindade, de formas de amor. Olha só que ele mistura aqui elementos espirituais, religiosos, com elementos sensuais, certo? Elementos que se referem aí ao sexualismo, tá? Brilhos errantes, mádias frescuras e dolências de lírios e de rosas. Dolências quer dizer aflições, tristeza, mágoa, sofrimento. Então também aqui misturando o seu sofrimento. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas extremas, requiem do sol, que a dor da luz resume. Visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis. Flébeis aqui é mesmo que enfraquecido, certo? Característica também do que é choroso. Então, requiem do sol, que a dor da luz resume. Visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis. Órgãos semelhante ao piano, né? Que choram, um piano que chora, que é triste, soluçante. Dormências de volúpicos veninos. Volúpicos aqui quer dizer a um deleite, a uma delícia, a um gozo. Então, dormência de prazeres, dormência de deleitações que se tem na vida, certo? Sutis e suaves, mórbidos, radiantes. Infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos. Edênicos aqui se refere ao Éden, tá bom? É o paraíso mesmo, o jardim do Éden, certo? Algo que se refere à paz, a sossego. Fecundar o mistério destes versos com a chama ideal de todos os mistérios, do sonho as mais azuis diafaneidades. Diafaneidades, aqui, eu coloquei, deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu coloquei pra vocês um glossário. Eu não coloquei, mas eu vou falar pra vocês lá no WhatsApp o que é, tá bom? Do sonho as mais azuis diafaneidades, que efuljam, que na estrofe se levantem as emoções, todas as castidades da alma do verso pelos versos cantem, que o pólen de ouro dos mais finos astros
Fecunde e inflame a rima clara e ardente, que brilha a correção dos alabastros sonoramente, luminosamente. Nós podemos também ver mais símbolos e mais símbolos. Símbolos que ora falam de paz, de sossego, de tranquilidade, de algo celeste, de algo que pertence ao céu. E ora também nós vamos falar de sofrimento, de vida material. Aqui a gente pode entender nesse poema que ora ele fala da vida terrena como dolorosa e sofrida, que era o que ele poderia estar sentindo e vivendo, e aquilo que se refere a bom, a suave, a claro, né, a celestial, a elemento espiritual, ao céu, certo? Essa transcendência espiritual com o material. Forças originais, essência, graça de carnes de mulher, delicadezas. Todo esse eflúvio no caso é uma espécie de cheiro, de aroma, certo? Pode ser tanto humano ou animal, certo? Que exala, cheiro que exala. De carnes de mulher, delicadezas, todo esse eflúvio que por ondas passa, do éter nas osas e áureas correntezas. Éter aqui, né, pertencente no ramo da química, certo? Nas rosas e áureas correntezas. Então vem falar aqui da graciosidade, pode ser da mulher, da delicadeza, certo? Cristais diluídos de clarões álacres, desejos, vibrações, ânsias, alentos, fulvas, vitórias, triunfamentos acres, os mais estranhos estremecimentos. Olha só, acres vem falar de cheiro azedo, certo? Um aroma azedo, ácido, também semelhante a áspero. Temos outra palavra aqui também, fulva, é o feminino de fulva, é o mesmo que alourada. Pode-se falar que se referir a uma mulher branca, porque na época fulva se referia a uma loura, por exemplo, loira, né, que a gente fala. Desejo, vibrações, ânsias, alentos. Então, assim, ao mesmo tempo que é desejo, é ânsia, né, ou seja, uma repulsa, né, é muito antitético mesmo, é antítese mesmo, sempre se opondo. Álacres a gente pode entender aqui como entusiasmo, como risonho, como vivo, né? Cristais diluídos de clarões álacres, né? De clarões vívidos, os mais estranhos estremecimentos, e tudo que é estranho, né? Ora é desejo, é algo bom, ora é repulsa, ora não é bom, né? Como ácido, azedo. Flores negras do tédio, flores vagas de amores vãos, tantálicos, doentios, fundas vermelhidões de velhas chagas, em sangue, abertas, escorrendo em rios. Que estranho, né? Logo ele já vem aqui se referir à possível morte, à dor, a ferimento, né? Em sangue, aberto, escorrendo em rios, vermelhidões, chagas, né? Que são ferimentos, amores vãos, tantálicos, doentios. Tantálicos, gente, também vem aqui da química, tá bom? É uma espécie de metal, ok? Tudo vivo e nervoso e quente e forte, nos turbilhões quiméricos do sonho, passe cantando ante o perfil medonho e o tropel cabalístico da morte. Então fala de vida e morte aqui também. Cabalístico é um teor misterioso, tá? Secreto, oculto. Outra palavra aqui que pode ser que vocês não conheçam, quiméricos. Quiméricos vai se referir à ilusão, a imaginário, tá bom? Os turbilhões então imaginários do sonho, passe cantando ante o perfil medonho e o tropel cabalístico da morte. Tropel aqui é ajuntamento, vamos dizer, um tumulto de pessoas. Então ele pode falar de morte coletiva ou de morte de multidões de pessoas. Então você vê que é forte. É difícil de entender a poesia de Cruz e Souza, muitas delas são muito difíceis, pela sua construção, pela escolha de palavras, né, escolha lexical,
e ao mesmo tempo também a significação. Quando você entende o que ele fala, é doloroso, é forte, certo? Essa é a poesia de Cruz e Souza. Tem um glossário, no próximo aula eu vou passar isso aqui e falar do Alfonso de Guimarães, tá bom? Então até agora.